Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda espacial, a Parker Solar Probe, com o objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar, o fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa solar. A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, chegará a uma distância deste menor do que 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. Considere Ft o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando esta se encontra na atmosfera terrestre. E considere Fs o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando a distância desta ao Sol for igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. A razão Fs dividido por Ft entre os módulos dessas forças sobre a sonda é igual a... Então, galera, para a gente resolver essa questão, a gente tem que entender um pouquinho sobre a lei da gravitação universal. Ela diz o seguinte, que a força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto entre as suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Então, basicamente, a relação que nós temos é a seguinte: força gravitacional é igual à constante de gravitação universal, que é a constante proporção, vezes a massa de um, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, nós estamos falando do Sol e da sonda. Então, o que nós temos aí é que essa massa representa a massa do Sol, essa massa representa a massa da sonda. E o R representa a distância entre eles, que vai mudar, de um caso para outro. O G ele também é uma constante, então independente dos corpos que a gente estudar, ele é uma constante de gravitação universal. Então repara que as coisas que vão mudar de uma situação para outra são a força de atração gravitacional entre os dois e a distância entre eles. Então vamos começar. Primeiro caso, é a força de atração entre eles quando a sonda está na atmosfera da Terra. De acordo com a questão, ele está a uma certa distância, nós não sabemos qual é, mas essa distância é o nosso parâmetro, pois a distância da sonda, quando ela estiver na outra condição, é que a gente compara com a dessa aqui. Então, simplesmente eu vou chamar essa distância de D e vou repetir o resto das informações. Então, G vezes M vezes Mzinho dividido pela distância entre esses dois nesse momento, que é D. E isso vai estar ao quadrado. Até aí, tudo bem. Vou fazer a mesma coisa agora, só que considerando a outra situação, que foi a que a questão falou, que a força entre eles é Fs. A constante de gravitação é a mesma, ela é universal. A massa dos corpos estudados são as mesmas, pois eu estou estudando os mesmos corpos. A única diferença de uma situação para outra é a distância, que de acordo com o texto, a nova distância é a distância antiga dividido por 24. É 1 sobre 24 vezes a distância inicial. Só que isso daqui está ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar um pouquinho, 24 ao quadrado, ele dá 576. Porém, aqui embaixo eu tenho uma fração e ele é o denominador. Quando eu tenho essa fração, eu posso pegar esse denominador e jogar lá para cima da igualdade, multiplicando. Então vai ficar ali 576. O resto eu não consigo mexer, então só vou repetir. G, Mzão, Mzinho. E ainda sobra ali também o D ao quadrado. Eu só peguei o 24, elevei ao quadrado, que deu 576. Tirei ele de lá do denominador do de baixo e joguei para cima multiplicando, que é o equivalente a multiplicar pelo inverso dele.
Agora repara o que a gente demonstrou aqui, ó. Olha o que tem aqui, que isso corresponde à força inicial ali, né, que ele chamou de Ft, e olha o que aparece aqui. Tem exatamente os mesmos valores. Então quer dizer que todo esse conjunto aqui de letras, né, que representam grandezas, equivale à força Ft. Então nessa equação agora eu estou comparando Fs com Ft. Mas o que a questão pediu para eu fazer é descobrir quanto fica o valor de Fs dividido pelo Ft. Para isso aparecer aqui na minha igualdade, basta eu pegar o Ft que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. E vai ficar exatamente isso. E quem vai ficar isolado nesse canto aqui é o 576, que é o nosso gabarito. E esse gabarito ele está representado na letra E.